Hebreus 13. O escritor ainda encerra o capítulo 12 dizendo que os hebreus, na atualidade, no tempo da graça, não viveram o que os hebreus viveram, presenciaram lá no deserto com Moisés. Eles não tinham que estar diante de um monte fumegante, ouvindo trombetas e o monte estremecendo, e fogo, e escuridão, e trevas e tempestades, porque era assim quando Deus se manifestava a Moisés no Antigo Testamento. Moisés subia o Monte Sinai e lá embaixo o povo ficava aterrorizado, porque Deus precisava colocar um temor no coração daquele povo rebelde, e estremecia, e caía relâmpago, e o monte fumegava, né? E eles diziam, não, nós não queremos ouvir a voz de Deus, não. Que Moisés ouça e conte para nós. E o escritor aos Hebreus está narrando isso. Vocês não viveram nessa época. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são justos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança, que borrifou o sangue, que fala das coisas muito melhores do que o sangue de Abel, né? Então, ao contrário, eles não viram terror, eles viram anjos, eles viram milhares de anjos, eles presenciaram a graça, eles presenciaram o que é o poder da transformação, né, no espírito dos justos, né? Eles conheceram o verdadeiro Deus, a verdadeira imagem de Deus em Jesus Cristo. Portanto, eles precisavam ter cuidados e não recusarem ouvir ao Deus eterno que está falando. E assim somos nós. Nós conhecemos já o Deus da graça, o Deus de amor, já nos foi revelado em Cristo Jesus, né? Nós já vimos a figura realmente de Deus em Jesus pela sua infinita misericórdia. Logo, nós precisamos dar atenção ao que ele nos fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Então, aqueles que rejeitaram seres humanos, né, que trouxeram a mensagem de Deus, não saíram impunes, quanto mais aqueles que rejeitarem a mensagem do Filho de Deus. E diz isso a Bíblia, por muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Então Jesus é o testemunho vivo de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez farei com que a terra não somente trema, mas também o céu. É a palavra do Senhor, que agora Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então não treme só a terra, treme o céu. E realmente esse tremor é espiritual, né? Lembra lá de Paulo e Silas, né, cantando ali meia-noite, e à meia-noite eu vou cantar uma canção, né? E realmente é o tremor que gera no mundo espiritual, que gera na terra, a oração, a fé de um filho de Deus hoje em dia. Então não é mais um vulcão em erupção, não é mais, né, caindo do céu relâmpagos e trovões visivelmente, mas espiritualmente ocorre sim esse tremor que abala tudo, terra e céus. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Então aquilo que pode ser abalado, Deus abala. Aquilo que precisa e pode ser mudado, Deus muda, para que realmente aquilo que é eterno permaneça para sempre e se torne e seja inabalável nas nossas vidas, que é a nossa fé, que é a nossa vida eterna, que é o amor de Deus em nós. Por isso, sejamos agradecidos,
pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Então, hoje, você pode sim, ver os céus e a terra sendo abalados. Comece a orar. Qual é a sua causa? Ore. E você vai ver que o Senhor, Ele muda estações, Ele muda tudo, realmente pelo seu infinito poder, para honrar uma oração, para honrar o clamor daquele que o busca. Por isso, seja agradecido, Receba realmente esse reino que não pode ser abalado, o reino de Deus em nós. Não deixe abalar o reino de Deus em você. Talvez você tenha deixado se abalar o que não deve ser abalado. E, se depender de você, você não quer alterar o que tem que ser alterado. Mas não é assim. Você não pode permitir que seja abalado as raízes de Deus na tua alma, a fé do teu coração, a tua convicção no reino de Deus. Mas, para que isso não seja abalado, deixa Deus abalar o que for, deixa Deus movimentar o que for, deixa Deus mexer no que for, o que importa é que você permaneça em pé diante do Filho de Deus naquele grande dia. E nós vamos entrar então agora no capítulo 13, que começa de forma clara nos ensinando. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Então agora as últimas recomendações para os judeus antes de encerrar o capítulo. Continuem a se amar. Amem-se como irmãos. Não percam o amor. Lembra que foi dito anteriormente que o Deus vai abalar o que pode ser mudado, para que aquilo que não pode ser abalado permaneça firme, porque o reino de Deus não pode ser abalado. Então, não perca o amor. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, a religiosidade, ela traz realmente o quê? O esfriamento do amor. Então, a recomendação é: continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Então, a hospitalidade, o bom tratamento para com as pessoas é algo muito importante e lembrado na Bíblia sempre, porque muitos, sem saberem, já atenderam anjos, já receberam anjos. Eu lembro de um testemunho de um homem que apareceu um dia no lugar de trabalho dele, um homem bem assim, numa condição assim de maltrapilho até. E ele usou de misericórdia com aquele homem e ele deu atenção para aquele homem no seu lugar de serviço. E desde aquele dia realmente a vida dele mudou assim, os negócios dele que não andavam, virou e passou a prosperar grandemente. E há uma história de um imperador também, que estava no seu cavalo, andando, e de repente ele viu alguém maltrapilho, necessitado, e ele se compadeceu, ele deixou sua túnica, e quando ele deixa aquela túnica, na verdade, aquele homem depois acaba sumindo diante dos olhos deles, e aquele imperador foi um grande vencedor na batalha. Então muitos, sem saber, já tiveram a visitação de anjos através de pessoas que lhe vêm de forma anônima, aparentemente desconhecida. Então, abra os olhos espirituais. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Então, a compaixão divina é algo que deve fazer parte realmente do cristão, de realmente se compadecer, de realmente se importar, de realmente querer saber e orar principalmente por eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Então, é realmente ter aquele sentimento de empatia pelo próximo, de sentir a dor alheia, de chorar, de se importar, Muitos nesse tempo de pandemia, porque tem a sua estrutura,
E aí estão alheios, né, aqueles que estavam nas ruas clamando, meu Deus, quanta dó que dá, não é verdade? Então tem essa empatia de se importar com os que sofrem. Por quê? Porque Deus vai te abençoar e nunca vai te faltar, porque você é alguém que se importa com o próximo. Continua dizendo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Então, o matrimônio, o leito, ele deve ser algo realmente sem mácula, sem ódio, sem mágoas, sem sentimentos malignos, sem qualquer tipo de profanação. Por quê? Porque Deus, ele vai julgar realmente o leito de cada matrimônio. E o que envolve isso? Envolve realmente que naquele dia Deus vai dizer o que ocorreu nesse matrimônio e por que ocorreu. Então isso é importante, esse entendimento, que Deus julga o leito, e bem-aventurado o leito que não há mácula, o leito realmente e o casamento que não há nenhuma situação maligna realmente infiltrada e no meio dele. E essa mácula, ela envolve ressentimentos, ela envolve aquilo que é o desprezo, ela envolve muitos sentimentos ruins que é muitas vezes colocado no meio, no seio de uma família. E esses sentimentos ruins, o que acontece? Eles geram circunstâncias. Muitas vezes as pessoas pensam na circunstância final, mas na verdade Deus vai julgar a mácula que havia no leito, a mácula que havia no casamento, o ódio, a falta de perdão, a falta de sentimento, o desprezo, né, a ignorância, todo e qualquer espécie de sentimento maligno e demoníaco. É isso que Deus julgará e Deus o fará naquele grande dia. Porém, fala-se aqui que aqueles que se dão à prostituição, o que é a prostituição? A prostituição é se vender, né? E há muitos cristãos até que usam o sexo, né, não como objeto ou meio de prazer, que é uma bênção no matrimônio, mas usam o objeto como instrumento realmente de manipulação, né, de compra e venda. Ah, se você me der isso, eu te dou aquilo. Se você fizer isso, eu faço aquilo, né? Então, não no sentido recíproco do ato, mas no sentido daquilo que é uma prostituição mesmo, né? Ah, se me der um dinheiro, se me fizer aquela situação, então, se você fizer tal situação que eu estou pedindo, vai ter ato, senão não vai ter ato, e isso realmente é uma prostituição. E a prostituição, no casamento, Deus julgará. E quando nós vemos, né, quantas pessoas estabelecem, né, as greves de sexo, estabelecem meses, né, de punição, né, ao cônjuge, anos de punição, tudo isso Deus vai julgar, né? Por quê? Porque é muito fácil a pessoa simplesmente estabelecer e impor no seu casamento uma prostituição, né? Um meio, não se permitir ao outro e depois dizer a Deus, né, vai julgar só o que errou. Não, Deus, bem-aventurado é o leito sem mácula, mas a prostituição, aquilo que é a venda do sexo, né, a manipulação do sexo e o adultério, Deus vai julgar. Deus vai julgar minuciosamente por que não houve, o que houve, e isso é muito sério. Sobre vossos costumes, sem avareza sejam. Então não pode haver no coração do cristão o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Por quê? Porque a pessoa adora o dinheiro, né? Não, imagina, não. Ela é capaz de matar pai, capaz de matar mãe, capaz de brigar com a família inteira, capaz de brigar com o filho, capaz de tudo pelo dinheiro. Então, o que diz aqui? Que o costume do cristão deve ser sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei, né?
Então, o cristão tem essa marca de se contentar com o que tem. Senhor, obrigada. Né? Por quê? Porque o Jesus prometeu, eu não vou te deixar nem vou te desamparar. Então o que você tem é o que realmente é necessário para te fazer bem, para te dar bem-estar, para você viver sim. Né? Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim, né? Não adianta você agradecer de vez em quando você reclama o tempo todo. Né? E é verdade. Então há pessoas que podem viver bem, viver leves e vivem reclamando. Deus o livre, né? E aqui a Bíblia está dizendo sobre isso, porque Jesus disse: não vou te deixar, não vou te desamparar, né? Então, se contente com o que você tem. Agradeça a Deus, agradeça se você comeu, glória a Deus, você está vivo, ou glória a Deus, não é verdade? Agradecer se abrir o olho, ou aleluia, né? Você até atos básicos. Olha só que loucura, né? Eu vi esses dias um testemunho de uma mulher com relação a um ato que todo mundo gargalhou, né? Que é o ato básico dela conseguir ir no banheiro. Mas realmente, até aquilo que é o teu rim funcionar, o teu intestino funcionar, tudo isso é uma bênção de Deus. Então a gente tem que agradecer por tudo, como um testemunho de um homem que disse, né? Ele usou todo o aparelhamento, né, para voltar à respiração, todo o equipamento respirador, e ali ele teve que pagar caro pelo ar que ele consumiu no hospital, né, o hidrogênio, o oxigênio, e então a conta foi alta e ele disse assim: Senhor, eu te agradeço porque quantos anos o Senhor me deu ar de graça, né? E eu não sabia que a respiração é uma bênção, né? Então agora nesse tempo aí de tantas pessoas sendo atacadas muitas vezes, né, naquilo que são os seus brônquios, os seus pulmões, então nós vemos até a importância da respiração. Então, dê graças a Deus por tudo. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. É interessante isso. E eu estava vendo a Igreja Católica, ela está preparando muito o seu povo, realmente, para aquilo que foram o tempo passado, onde muitos foram martirizados, mas preferiram permanecer na fé. E eu achei muito interessante essa atitude que eles estão tendo, porque eles estão colocando no povo deles um sentimento de resistência, que se realmente chegar a um extremo de ter que optar entre a fé ou negar a fé, que haja a preferência de um sacrifício pessoal, mas permanecer na fé no Senhor Jesus. E aqui diz isso, que nós devemos declarar com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. Por quê? Porque nós não devemos temer o homem que é mortal, nem o filho do homem que passa, mas nós devemos temer ao Senhor, que tem poder de nos tirar a vida e nos lançar no inferno, porque o mais importante de tudo é termos a salvação. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais muitas vezes atentais, imitai-os, atentando para a maneira de viver. Então, lembrem-se do seu pastor. Queridos, essa carta aqui foi escrita no ano 65 por Paulo para os hebreus daquela época. Parece real, né? Parece que foi escrita ontem, né? Mas o conselho é o mesmo. Lembre-se do teu pastor que te falou a palavra de Deus. Lembre-se do seu pastor que te falou da fé, da qual hoje você está firme. Lembre-se dele, é tempo de pandemia, né? E a palavra cabe certinho. Lembre-se do seu pastor, né? Que te falou a palavra, que te falou da fé. Não se esqueça, não esqueça da sua comunidade, não esqueça da sua igreja, né? Mas realmente se coloque debaixo da vontade do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor Jesus não muda.
Ele não mudou, ele não vai mudar. Muitos dizem que os milagres que Jesus fez no passado não servem para hoje, que as curas, a compaixão, né, a bondade, o impossível que ele fez não é para hoje. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração. Não se deixem levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a ele se entregarem. Então, não se deixe levar por doutrinas vãs. Há pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. Olha, saiu agora a o novo meio de libertação. Vai. Agora é o novo meio de salvação. Vai. Agora é o novo meio de purificação. Está amarrado. O meio de salvação, de libertação, de purificação é o sangue de Jesus. Amém? Então, não se deixe levar por doutrinas estranhas, mas fortifica o teu coração na graça. A hora que você entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para a tua vida, querido, você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida realmente diante do Senhor. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Então, quando alguém pecava e o sacrifício dele era oferecido, não era oferecido lá dentro do santuário. O animal era sacrificado fora. Lembra que nós vimos lá, né? Que tinha lá fora o lugar do sacrifício, a bacia de bronze, aonde os sacerdotes lavavam as mãos. Então, o corpo dos animais, o sangue que é pelo pecado, era trazido pelo sumo sacerdote para o santuário. E por isso Jesus, quando foi sacrificado, também ele foi sacrificado fora da porta, né? Ele foi levado ali para fora, lembra? Lá no Gólgota colocaram a cruz de Jesus Cristo para ele ser sacrificado. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a nossa vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então aqui está sendo feito um convite aos hebreus para que eles saíssem do meio da turba, saíssem do meio ali, né, de Jerusalém e não fossem movidos por aqueles ensinos, por aquelas doutrinas que irrigavam o povo dali, mas eles saíssem para fora daquele sentimento, daquela doutrinação legalista, mas carregassem a vergonha, né, que era considerado realmente seguir a Cristo, mas eles levassem esse vitupério, né, essa vergonha de não fazer parte mesmo daquele legalismo, mas estarem caminhando para a cidade que é realmente eterna. Eles não teriam, aos hebreus na época, a cidade de Jerusalém não era permanente, mas que eles buscassem a futura, a eterna e a nova Jerusalém que vai vir dos céus, que Deus dará aos que nele creem. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, queridos, o sacrifício hoje é o sacrifício de louvor. Às vezes o seu coração quer o quê, né? O seu coração quer lamentar, às vezes o seu coração quer chorar, às vezes o seu coração quer se angustiar, quer murmurar, mas o que diz? Ofereça sempre, através de Jesus, para Deus, sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, os seus lábios querem o quê? Murmurar? Seus lábios querem o quê? Reclamar? Seus lábios querem o quê? Desafiar? Ofender? Né? Tirar satisfações? O que seus lábios querem? Mas ofereça sacrifício de louvor.
ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, sacrifica realmente os seus lábios, né? E oferece ao Senhor adoração. Senhor, eu te adoro. Eu ofereço ao Senhor glorificação, exaltação, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Então, sempre tenha no teu altar sacrifícios de louvor. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então não esqueça-se de ser uma pessoa beneficente, uma pessoa que faça o bem ao próximo e uma pessoa também que comunique a graça, que comunique a compaixão. Nós estamos num tempo de tanta notícia ruim, de tantos pessimistas, de tanto negativistas, de tanta gente que só fala o que é mal, né? Então, seja alguém que não se esqueça de ser beneficente, de ser caridoso, de fazer o bem e de comunicar realmente o que importa, o que vale a pena, o que vai edificar, porque isso Deus se agrada. Obedeça aos vossos pastores, sujeite-se a eles, porque eles velam pela tua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil para você. Tá claro o versículo, né? Obedeça o teu pastor, porque ele está ali e ele vai ter que dar conta da sua alma. Então, que ele possa fazer isso com alegria. Seja uma ovelha, não um bode, né? Porque naquele dia vai ter a diferença entre a ovelha e o bode. Que você possa ser a ovelha obediente, que ouve, que atende, que dá alegria, sujeite-se, né? O que é isso? Se submeta, receba a direção, porque tudo isso vai acrescentar para a sua vida. Ore, aqui pede-se então oração pelo escritor que eu, né, e João Ferreira de Almeida, né, também defende que provavelmente é Paulo, mas muitos dizem que não, ok? Mas fica a opinião, e então o escritor da carta aos Hebreus pede oração para que ele consiga sempre ter essa boa consciência com todos aqueles que se portam honestamente. Particularmente ele orava para que o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, torne a trazer dos mortos ao Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Então, ele tinha essa convicção no espírito dele, que o Deus eterno, que pelo sangue da aliança eterna trouxe Jesus Cristo dos mortos, que é o grande pastor das ovelhas, esse Deus que ressuscitou a Jesus, ele tinha poder de aperfeiçoar todos aqueles hebreus, todos aqueles que liam essa carta, né? Hebreus 13 nós estamos agora, podiam ser aperfeiçoados para a boa obra, para fazerem a vontade de Deus, operando realmente tudo que era agradável a Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória para sempre. Por isso ele fala da importância deles suportarem esta palavra, a exortação que estavam recebendo e que vinha realmente da parte de Deus. Então nós vemos que essa epístola de Hebreus, por natureza, ela era argumentativa. Ela termina com termos, apelos para que sigamos a Cristo em todas as circunstâncias da vida, em amor fraternal, bondade, pureza, com oração incessante e fé inabalável em Deus. Assim como Malaquias foi a última mensagem do Antigo Testamento aos judeus, antes de vir o Messias ao mundo, assim a Epístola aos Hebreus é a mensagem final do Novo Testamento aos judeus, depois que Jesus veio a essa terra. E ela foi escrita antes do Estado judaico ser varrido com a queda de Jerusalém. E foi realmente um terrível momento na história. Por isso que você vai ver que o escritor fala, olha, vão para fora, né? E se comuniquem com o Senhor Jesus.
não precisa ficar dentro, porque assim como precisava ser sacrificado fora, né, de Jerusalém e levar para dentro do santuário, assim vocês também mantenham a comunhão com Jesus fora, porque na verdade Jerusalém ia ser destruída e não existiria mais, né? Então eles precisavam aprender a viver com Deus fora da estrutura humanamente judaica. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 65. As guerras judaicas de rebelião contra Roma começaram em 66 depois de Cristo, e foi quando Tito, com o exército, parou de frente do muro da cidade no dia da Páscoa de 70 depois de Cristo. Rampas foram construídas, colocados, e então eles foram sitiados ali em Jerusalém. O exército romano, que tinha aproximadamente 30 mil homens, e o judaico com 24 mil homens. O exército romano ali armou realmente um sítio contra os judeus. A cidade estava cheia, com cerca de 600 mil visitantes, de acordo com Tácito. Havia desavenças, luta entre os judeus dentro dos muros. Depois de 5 meses, os muros foram derribados, o templo incendiado, arrasadas as últimas defesas e a cidade assolada, exceto as 3 grandes torres de Herodes no ângulo noroeste, que foram deixadas como lembrança da compacta solidez das fortificações que Tito arrasara. O exército romano avançou para Cesareia. Houve 95 mil cativos que foram levados. Então, neste tempo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Entre os cativos foi Joséfo. Por isso você pode estudar sobre este grande escritor. Eusébio diz que os cristãos, à vista do exército romano, devido a algum aviso profético, fugiram na direção de Pela. Então, essa carta que nós vimos e encerramos agora, de Hebreus, é realmente a última carta de Deus aos judeus. Salientou que Cristo é o sumo sacerdote, que Cristo é o sumo sacerdote, mostrou que o sacerdócio levítico era transitório, que o tabernáculo também terreno era passageiro, que a eternidade está no sacerdócio de Cristo, que está diante de Deus. Falou-nos do novo concerto, que é eterno, e da importância de estar em Cristo Jesus. Deus abençoe. Encerramos Hebreus hoje e nós vamos continuar depois o livro muito forte de Tiago. Fica na paz.